Bom, vamos lá para o vídeo de hemorragias digestiva baixa, né? Para completar aí os vídeos de hemorragia digestiva. A hemorragia digestiva baixa, ela representa 20% dos casos de hemorragia digestiva, né? 80%, como eu disse, são de hemorragia digestiva alta. E só os 20% restantes são as baixas, né? Que são aí sangrados que ocorrem inferior, né, ao ângulo de Treitz, né? Que é nessa porção do duodeno que está aqui atrás do cólon, né? Então, abarca todo o intestino delgado, todo o cólon ascendente, transverso, descendente, reto, sigmoide, enfim. E reto, né? Até o ânus pode ocorrer aí o sangramento. Bom, 90% dessas hemorragias ocorrem no cólon, ok? Então, 90% delas vão estar limitadas a essa porção. É importante destacar aí que a maior parte dessas hemorragias, elas são autolimitadas, mas pode ocorrer recorrências dessas hemorragias. E geralmente elas vão se apresentar com hematoquécia e retorrágia, né? A hematoquécia, que é um sangue um pouco mais escuro, né? Que pode ser em grandes quantidades. Já a rectorrágia pode ser em pequenas quantidades, né? Geralmente apresentada assim, pequenas gotas, né? A hematoquécia, ela tem presença de coágulos às vezes, né? Geralmente ela pode estar associado às fezes, né? Evacuação no caso, e misturada às fezes. Já a rectorrágia, ela não vem necessariamente associada ao processo de evacuação, e geralmente a sua origem, a rectorrágia, ela aparece ali no reto ou no ânus. Já a hematoquécia, ela pode ter origem aí já do trato digestivo baixo, como todo o reto aí, né? Bom, as etiologias das hemorragias digestivas baixas estão classificadas aí pela localização, né? As anorretais, por exemplo, aparecem no caso por hemorroides, que há divergência aí em algumas literaturas, alguns vídeos, né, que falam que as hemorroides hoje é a principal causa aí da hemorragia digestiva baixa. Já alguns livros aí falam que ainda é a enfermidade diverticular, né, a principal causa, mas enfim, tá entre as duas, hemorroide e divertículos, né. Bom, outras causas anorretais são as fissuras anais, tumor de reto e rectites. As causas colônicas são a diverticular, as angiodisplasias, colites isquêmica, né? Enfermidade inflamatória intestinal, aquela colites ulcerosa pode dar também. As causas intestinais são as angiodisplasias, as neoplasias, divertículos de Merkel, úlceras, enfermidade inflamatória intestinal. Bom, como mencionei anteriormente, né, 90% das hemorragias se produzem no cólon. Quando ela é produzida no intestino delgado, geralmente é produzido aí por uma angiodisplasia, né, que no caso seria aí uma alteração arteriovenosa que produz uma lesão degenerativa, né, que é comum aí em idosos, pessoas idosas, né. Outras causas comuns aí que o professor citou em sala seria os leiomiomas, né, são neoplasias aí que geralmente causam hemorragias. E outra causa também que pode acontecer é os divertículos de Merkel, que aparecem aí de forma congênita nas pessoas, né? Bom, isso quanto à etiologia. As classificações, a gente pode classificar ela em 4 tipos, né? Segundo sua forma, que pode ser aguda ou crônica. Posso classificar também por sua gravidade, que é basicamente a mesma da hemorragia digestiva alta, que é em leve, moderada, grave e massiva, que a gente vai usar ela também para o manejo. Posso classificar por localização, como eu já falei sobre as etiologias, né? Anorretais, colônica, intestinal, ou de desconhecida, né? Origem desconhecida. E por sua visibilidade, né? Que ela pode ser visível ou oculta, que eu tenho que identificar ela pelo teste de Guaiaco, né? Sangue oculta em fezes, no caso. Bom, a clínica e o exame físico desse paciente eu vou ter que realizar mediante as apresentações do sangrado do paciente, que é o mais característico de se fazer, né? Que, como eu já mencionei antes, a hematoquécia e a rectorrágia são as formas mais comuns de aparecer. Pode se apresentar também como melena, geralmente associada aí com um sangramento no cólon direito, né?
aí o cólon ascendente. Pode apresentar também o paciente tenesmo, prurito, dor abdominal, palidez, abdômen distendido ou normal. E no exame físico sempre é importantíssimo realizar o tato retal no paciente. No tato retal, após a retirada, né, eu posso observar a presença de sangue no dedo, né? Eu posso observar alguma deformidade aí na ampolha retal do paciente. Enfim, então é um exame aí de suma importância a ser realizado, o tato retal. Bom, no diagnóstico eu vou ter que sempre solicitar laboratório, né? Hemograma, classe sanguínea, ureia, creatinina, para poder observar esse paciente. Tenho que fazer também uma anoscopia e uma rectoscopia, né? Em pacientes aí jovens, né? Em crianças, eu posso observar aí pólipos solitários, né? Pólipos solitários. Já em pacientes adultos, pode-se observar aí, no caso, hemorroide, né? Num paciente já de idade adulta. Outros diagnósticos que eu também tenho que fazer exame diagnóstico é a colonoscopia, que ela também serve como diagnóstica e terapêutica. Só que eu tenho que ter o meu paciente estável, né, no caso, para poder realizar aí esse exame. Eu posso realizar a arteriografia, também é diagnóstica e terapêutica, com a embolização, como eu já disse no outro vídeo. E a cápsula endoscópica PILCAM, né, PILCAM, que seria aí aquela câmerazinha que você pode utilizar para observar o intestino delgado, né? Porque eu tenho ali na endoscopia digestiva alta, eu consigo observar até duodeno. E na colonoscopia, eu consigo observar até a válvula iliocecal. Então, eu tenho essa janela escura ali que eu não consigo ver, que é no intestino delgado. Nesses casos, eu posso observar, então, aí com a PILCAM, que seria uma câmera que o paciente engole, né? É uma cápsulazinha que tem uma câmera. Porém, com esse estudo eu não consigo fazer toma de biópsias, mas posso fazer um estudo aí da região do intestino delgado do paciente. Bom, vamos lá para o manejo do paciente, que também é um pouco parecido aí com a hemorragia digestiva alta, né? No caso de pacientes estáveis, eu devo fazer aí uma colonoscopia precoce, né? De preferência aí menor a 24 horas, né? É o mais indicado a se realizar. Não existe aí uma colonoscopia de urgência a se realizar no paciente. Não se faz, no caso aí, né? Primeiro estabilize o paciente, a hora que ele estiver estável, se realiza a colonoscopia. E a terapia endoscópica, né, que eu posso fazer a utilização aí dos clips, né? Eu posso fazer a utilização dos clips, posso fazer aí a eletrocauterização no paciente. Isso quando o paciente ele está estável, né? Em casos leves, não tem alteração hemodinâmica, então eu posso abordar o paciente com a colonoscopia. Bom, em casos aí moderado a grave, lembrando que essa classificação é a classificação segundo a sua gravidade, né? Que é a mesma que a gente viu na hemorragia digestiva alta. Leve de 10 a 15 de volêmia, sem alteração. Moderada de 15 a 30 de volêmia, perda de volêmia, né? Alteração hemodinâmica leve. A grave é de 30 a 40% de perda volêmica, com alteração hemodinâmica evidente. E a massiva é maior a 40% da volêmia, com alteração hemodinâmica evidente, né? Paciente pálido ou cianótico, confuso ou em coma, e oligúria. Bom, relembrando rapidamente isso aí, né? Em casos que ele se apresente com uma hemorragia moderada grave, fazer a estabilização desse paciente, né? Via aí ressuscitação hídrica com cristalóides, transfusão se necessário, com via periférica calibrosa nesse paciente. Solicitar os exames de laboratório dele, né? Avaliar aí o caso de transfusão sanguínea, e quando se estabilize, fazer a colonoscopia nesse paciente ou a angiografia com embolização, para poder tratar de recuperar esse paciente quanto antes. E se eu tenho uma hemorragia massiva, eu vou fazer uma cirurgia nesse paciente. Eu vou falar já também sobre os critérios de cirurgia, né? Que a hemorragia massiva é uma delas. Bom, e aqui o doutor deixou um algoritmo pra gente, né? No caso das hemorragias digestivas baixas, o que eu devo fazer, né? O passo a passo.
Bom, tenho aqui um paciente estável, eu vou fazer uma videocolonoscopia nesse paciente, né, para poder investigar a causa da hemorragia e fazer a terapêutica se há um sangrado leve. Agora, se eu tenho um paciente inestável, eu devo fazer a reanimação hídrica nesse paciente, né? Se a minha reanimação não funciona, eu devo pegar e ver as condições do paciente para realizar uma angiotomografia. Se não tem condições de realizar, devo fazer uma cirurgia nele. Se o paciente apresenta condições, faço a angiotomografia. Se não observei nada, cirurgia. Se observei o motivo, angiografia, para poder fazer a embolização do paciente. Se falhou, cirurgia. Bom, eu fiz a reanimação nesse paciente, funcionou minha reanimação, eu devo fazer uma videoendoscopia digestiva alta, ou endoscopia digestiva alta, para poder avaliar se esse meu paciente ele não está tendo uma hemorragia digestiva alta, que aí tem uma porcentagem, se eu não me engano, é de 15 a 20% aí, é uma hemorragia digestiva alta que se confunde com uma hemorragia digestiva baixa. Então, eu faço aí nesse meu paciente, né, uma videoendoscopia digestiva alta. Se ela é positiva, eu faço o tratamento endoscópico. Se falha, eu faço uma angiografia. Se falha, eu faço cirurgia. Bom, eu fiz a videoendoscopia digestiva alta, continua sangrando, não tenho indícios de hemorragia digestiva alta. Faço uma angiotomografia nesse paciente, se tem condições. Está positivo, angiografia. Se falha, cirurgia. Se a angiotomografia deu negativa, segundo o estado do paciente, vou fazer aqui uma videocolonoscopia no paciente. É um pouco confuso, mas enfim, é assim mais ou menos o manejo que se realiza no paciente. Ok, quando eu devo operar esse paciente? Existe aí então 6 circunstâncias onde eu devo intervir, né? Que o professor mencionou pelo menos, que seria no caso de uma hemorragia massiva nesse paciente, eu devo operar, né, entrar a cirurgia. Se eu utilizo aí de 4 a 6 unidades de glóbulos vermelhos transfundidos para poder estabilizar esse paciente e não estou conseguindo, eu devo fazer então uma intervenção cirúrgica nele, né, para poder avaliar. Ou se eu utilizo mais de 10 unidades de glóbulos vermelhos transfundidos dentro de 72 horas, também já é um critério de cirurgia. Se eu tenho um sangramento que dura mais de 72 horas, é outra indicação para poder fazer cirurgia. Se eu tenho falha na endoscopia ou na angiografia, como a gente viu ali no organigrama do professor, né? Ou se eu tenho aí recorrência de sangrados graves, né, na classificação de gravidade do paciente, eu devo fazer então a intervenção cirúrgica nesse paciente. Bom, e isso foi mais ou menos aí sobre hemorragia digestiva baixa. Só um repasso rápido, né? Lembrar sempre aí das características, né? Sobre a hemorragia digestiva baixa, que geralmente cursa com hematoquécia, rectorrágia. É importante fazer o tato retal. Lembrar das principais causas, né? Que é hemorroide, enfermidade diverticular, causas intestinais, angiodisplasias, divertículo de Merkel e o leiomioma, que foi o que o doutor falou na sala, né? São autolimitadas as hemorragias digestivas baixas, 90% é produzida no cólon, são inferior ao ângulo de Treitz, né? São pontos importantes, e manejar bem aí esse organigrama que está disponível aí no material do professor, né? Entender bem quando é que eu posso fazer a videocolonoscopia, quando é que eu vou fazer uma cirurgia nesse paciente, o tratamento, sempre fazer reanimação no paciente inestável, não submeter ele aí a colonoscopia ou seja de hemorragia digestiva alta a uma endoscopia quando ele está inestável, sempre estabilizar primeiro o paciente, né, para poder evitar aí complicações. Bom, esse aí foi o vídeo sobre hemorragia digestiva baixa e é isso.